Nosso evangelho é Mateus capítulo 25, versículo de 14 a 30. Mateus capítulo 25, versículo de 14 a 30. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos essa parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou os seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de pouco, eu te confiarei mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste, e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei, e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a esse servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, primeiro acolhendo aqueles que estão celebrando também conosco. Além de nós temos mais 450 pessoas participando também desta missa, junto com a gente. Então, todos vocês que celebram conosco neste sábado, concluindo aí o mês de agosto, o nosso carinho, nossa comunhão espiritual e a proposta de que a gente consiga, de fato, descobrir o sentido da nossa vida. E hoje, dentre vocês, destacamos alguns, né? A Marlene, São Paulo, capital. Marlene, Deus abençoe a você, abençoe sua casa e sua comunidade. O Tarcísio, em Nanuque, Minas Gerais. Deus te abençoe, Tarcísio, Deus esteja com você e todos aí da sua família. A Tecla Sena, em Aquirás, Sergipe, Ceará, perdão. Aquirás, eu nunca ouvi falar desse nome.
Mas, ô Tecla, Deus abençoe sua cidade, abençoe sua comunidade. Não conhecia. Deus possa abençoar aí todos da sua casa. A Cristiane, em Itapemirim, Espírito Santo. Deus abençoe, Cristiane. Deus esteja com os teus também neste final de semana. Amados irmãos e irmãs, primeiro, não tem jeito, a Bíblia. Como é que foi? Esse final de semana a gente começa, né, aí o mês da Bíblia. Você já tem mesmo o hábito da leitura diária da palavra? Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos do contato com a palavra de Deus. Depois vem aqui então, né, a primeira leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Ele fala da vocação a qual fomos chamados. E escolhidos por Deus, não por aquilo que temos, mas por aquilo que somos. Não é que ele está aqui dizendo que, como alguns, não é só mesmo no sentido do pobre economicamente falando. Não. Ele está dizendo, olha, não importa o que você tem, eu estou te escolhendo por aquilo que você é. Somos escolhidos por aquilo que somos, que é filho de Deus. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. E eu tenho consciência clara disso. E como consequência de que o agir dele na minha vida é tão grande, que tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que eu tenho, é por ele, nele e para ele. Aí o texto até termina para que eu possa me gloriar. Não, está vendo a minha esperteza? Está vendo? Não. É bênção de Deus, é graça de Deus. Eu tive uma sorte. Sorte nada. E às vezes até, de vez em quando eu falo, o que nós merecemos hoje, talvez alguém mereceu lá atrás. Lá atrás. Mamãe falava, ajude as pessoas, meu filho. Porque se você não receber delas, os nossos vão receber. Então, às vezes eu estou recebendo uma ajuda, uma informação, um agrado, coisa, mas alguém já mereceu isso para mim, na minha família, lá atrás. Por causa do bem que fez. Só que o eu, às vezes, é tão grande, que Deus fica sendo meu servo. A gente inverte as coisas. E compreender até mesmo os talentos que Ele nos concede. Eu gosto quando Mateus escreve assim, cada um de acordo com a sua capacidade. Deus não deu nada para a gente que não fosse de acordo com aquilo que a gente possa fazer e realizar em favor do reino. Aí nós vamos lembrar, essa semana nós celebramos o martírio de João Batista. E eu dizia aqui nesse ambão, o quanto que toda vez eu leio o evangelho da narrativa do martírio de João, e eu penso na filha de Herodíades. Uma menina que sabia dançar com maestria, que tinha o dom da arte. Mas o que ela fez com esse dom? Usou para morte. E aí? Deus te deu talentos de acordo com a sua capacidade. Você está usando isso para a vida ou para a morte? Como é que você está multiplicando isso? Ou você está só também como alguns, lá, o outro tem mais, o outro não sei o quê, o outro não sei o que lá. Não, mas o que você tem? O que você tem? Aí aqui uma brincadeirinha, assim no sentido da cultura americana, não é muito mais da minha época, porque eu já nasci numa época mais eletrônica. Mas os mais antigos vão lembrar de uma figurinha chamada Tio Patinhas. Busquei longe, né? Agora, Tio Patinhas era tido então como um homem rico.
Mas como é que começou a riqueza de tio Patinhas, que ele até guardava com muito cuidado? Com uma moeda. Olha aqui. Eu posso aproveitar dessa figura para lembrar. Houve uma pessoa, um patinho esperto, que não era um patinho feio. Se bem que a moral do patinho feio é que, às vezes, aquilo que nos parece feio, lá na frente vai se tornar bonito. Né? Porque como é que o patinho feio se transformou em quê? Vamos ver a cultura? Num cisne. Imagina um cisne do lado de um pato. Né? Que você sabe, lá o outro já viu, você já viu um cisne, Mateus? Bacana, viu? Que coisa jóia. 3? Muito bem. Não, mãe, pode deixar ele falar quietinho. Você sabe que Mateus agora faz parte do meu grupo de casais, né? Os pais dele, ele agora até, nós vamos junto para a reunião das famílias, ele descobriu uma opção de amigos lá na equipe, né? A equipe agora está bacana, com a presença do Mateus e do irmão dele também, né? É Marcos, Mateus é o outro, né? Isso, Mateus é o pequeno, Marcos é o grande, isso. Eu ainda aprendo ainda, sou jovem. Então, voltando àquela consciência, meu irmão, minha irmã, pare de ficar reclamando, mas eu não tenho isso, eu não tenho. O que eu tenho? Eu tenho isso. Então, vamos multiplicar, vamos trabalhar, vamos colocar isso nas mãos de Deus. E também aqui, algo que eu faço como ligação lá com a parábola da multiplicação dos pães. O milagre, não é parábola, é o milagre da multiplicação dos pães. Quantos pães mesmo na primeiro milagre? Quantas pessoas comeram? 5.000, sem contar mulheres e crianças. Aí eu costumo dizer, Deus quer precisar do seu pouco, do meu pouco, para realizar o muito. Deus quer precisar. O que seria 5 pães? Padre, o tempo que eu tenho, o que eu tenho, é tão pouco. Não existe pouco para Deus, meu irmão, minha irmã. Deus quer multiplicar aquilo que Ele te deu, se você o coloca na mão dEle de novo. Senhor, o Senhor me deu essa realidade, o Senhor me deu a família, o Senhor me deu a capacidade de estudar, o Senhor me deu o trabalho, o Senhor me deu saúde, habilidade nessa ou naquela área, está aqui. O que o Senhor me deu, eu coloco agora à sua disposição, para que o Senhor possa se servir disso, e que isso multiplique. Mas não, a gente quer para nós, eu quero para mim, eu quero cuidar das minhas coisas, aí não vai, não caminha, não caminha. Então hoje, amados, primeira leitura, consciência. Tudo que eu tenho, tudo que sou, vem de Deus. Vem de Deus. E eu preciso aprender a agradecer por isso. Segundo ponto. Ele me capacitou com as coisas que eu tenho, de acordo com a minha capacidade, para que eu possa multiplicar isso em favor do reino. Em favor do reino. Não é para mim. Nosso evangelho é Mateus capítulo 25, versículo de 14 a 30. Mateus capítulo 25, versículo de 14 a 30. O Senhor esteja convosco. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos essa parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou os seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro deu 2, e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido os 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5.
Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de pouco, eu te confiarei mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste, e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei, e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a esse servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, primeiro acolhendo aqueles que estão celebrando também conosco. Além de nós temos mais 450 pessoas participando também desta missa, junto com a gente. Então, todos vocês que celebram conosco neste sábado, concluindo aí o mês de agosto, o nosso carinho, nossa comunhão espiritual e a proposta de que a gente consiga de fato descobrir o sentido da nossa vida. E hoje, dentre vocês, destacamos alguns, né? A Marlene, São Paulo, capital. Marlene, Deus abençoe a você, abençoe sua casa e sua comunidade. O Tarcísio, em Nanuque, Minas Gerais. Deus te abençoe, Tarcísio, Deus esteja com você e todos aí da sua família. A Tecla Sena, em Aquirás, Sergipe, Ceará, perdão. Aquirás, eu nunca havia falado desse nome. Mas, Tecla, Deus abençoe sua cidade, abençoe sua comunidade. Não conhecia. Deus possa abençoar aí todos da sua casa. A Cristiane, em Itapemirim, Espírito Santo. Deus abençoe, Cristiane. Deus esteja com os teus também neste final de semana. Amados irmãos e irmãs, primeiro, não tem jeito, a Bíblia. Como é que foi? Esse final de semana a gente começa, né, aí o mês da Bíblia. Você já tem mesmo o hábito da leitura diária da palavra? Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos do contato com a palavra de Deus. Depois vem aqui então, né, a primeira leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Ele fala
da vocação a qual fomos chamados. E escolhidos por Deus, não por aquilo que temos, mas por aquilo que somos. Não é que ele está aqui dizendo que, como alguns, não é só mesmo no sentido do pobre economicamente falando. Não. Ele está dizendo, olha, não importa o que você tem, eu estou te escolhendo por aquilo que você é. Somos escolhidos por aquilo que somos, que é filho de Deus. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. E eu tenho consciência clara disso. E como consequência de que o agir dele na minha vida é tão grande, que tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que eu tenho, é por ele, nele e para ele. Aí o texto até termina, para que eu possa me gloriar. Não, está vendo a minha esperteza? Está vendo? Não. É bênção de Deus, é graça de Deus. Eu tive uma sorte. Sorte nada. E às vezes até, de vez em quando eu falo, o que nós merecemos hoje, talvez alguém mereceu lá atrás. Lá atrás. Mamãe falava, ajude as pessoas, meu filho. Porque se você não receber delas, os nossos vão receber. Então às vezes eu estou recebendo uma ajuda, uma informação, um agrado, coisa, mas alguém já mereceu isso para mim, na minha família, lá atrás. Por causa do bem que fez. Só que o eu às vezes é tão grande, que Deus fica sendo meu servo. A gente inverte as coisas. E compreender até mesmo os talentos que Ele nos concede. Eu gosto quando Mateus escreve assim, cada um de acordo com a sua capacidade. Deus não deu nada para a gente que não fosse de acordo com aquilo que a gente possa fazer e realizar em favor do reino. Aí nós vamos lembrar, essa semana nós celebramos o martírio de João Batista. E eu dizia aqui nesse ambão, o quanto que toda vez eu leio o evangelho da narrativa do martírio de João, e eu penso na filha de Herodíades. Uma menina que sabia dançar com maestria, que tinha o dom da arte. Mas o que ela fez com esse dom? Usou para morte. E aí? Deus te deu talentos de acordo com a sua capacidade. Você está usando isso para a vida ou para a morte? Como é que você está multiplicando isso? Ou você está só também como alguns, lá, o outro tem mais, o outro não sei o quê, o outro não sei o que lá. Não, mas e o que você tem? O que você tem? Aí aqui uma brincadeirinha, assim no sentido da cultura americana, não é muito mais da minha época, porque eu já nasci numa época mais eletrônica. Mas os mais antigos vão lembrar de uma figurinha chamada Tio Patinhas. Busquei longe, Agora, Tio Patinhas era tido então como um homem rico. Mas como é que começou a riqueza de Tio Patinhas, que ele até guardava com muito cuidado? Com uma moeda. Olha aqui. Eu posso aproveitar dessa figura para lembrar. Houve uma pessoa, um patinho esperto, que não era um patinho feio. Se bem que a moral do patinho feio é que, às vezes aquilo que nos parece feio, lá na frente vai se tornar bonito. Porque como é que o patinho feio se transformou em quê? Vamos ver a cultura. Num cisne. Imagina um cisne do lado de um pato. Que você sabe. Lá o outro já viu. Você já viu um cisne, Mateus? Bacana, viu? Que coisa jóia. 3? Muito bem. Não, mãe, pode deixar ele falar quietinho.
Você sabe que Mateus agora faz parte do meu grupo de casais, né? Os pais dele, ele agora até, nós vamos junto para a reunião das famílias, ele descobriu uma opção de amigos lá na equipe, né? A equipe agora está bacana, com a presença do Mateus e do irmão dele também, né? É Marcos, Mateus é o outro, né? Isso, Mateus é o pequeno, Marcos é o grande, isso. Eu ainda aprendo ainda, sou jovem. Então, voltando àquela consciência, meu irmão, minha irmã, pare de ficar reclamando, mas eu não tenho isso, eu não tenho. O que eu tenho? Eu tenho isso. Então, vamos multiplicar, vamos trabalhar, vamos colocar isso nas mãos de Deus. E também aqui, algo que eu faço como ligação lá com a parábola da multiplicação dos pães. O milagre, não é parábola, é o milagre da multiplicação dos pães. Quantos pães mesmo no primeiro milagre? Quantas pessoas comeram? 5.000, sem contar mulheres e crianças. Aí eu costumo dizer, Deus quer precisar do seu pouco, do meu pouco, para realizar o muito. Deus quer precisar. O que seria 5 pães? Padre, o tempo que eu tenho, o que eu tenho, é tão pouco. Não existe pouco para Deus, meu irmão, minha irmã. Deus quer multiplicar aquilo que Ele te deu, se você o coloca na mão dEle de novo. Senhor, o Senhor me deu essa realidade, o Senhor me deu a família, o Senhor me deu a capacidade de estudar, o Senhor me deu o trabalho, o Senhor me deu saúde, habilidade nessa ou naquela área, está aqui. O que o Senhor me deu, eu coloco agora à sua disposição, para que o Senhor possa se servir disso, e que isso multiplique. Mas não, a gente quer para nós, eu quero para mim, eu quero cuidar das minhas coisas, aí não vai, não caminha, não caminha. Então hoje, amados, primeira leitura, consciência. Tudo que eu tenho, tudo que sou, vem de Deus. Vem de Deus. E eu preciso aprender a agradecer por isso. Segundo ponto, Ele me capacitou com as coisas que eu tenho, de acordo com a minha capacidade, para que eu possa multiplicar isso em favor do reino. Em favor do reino. Não é para mim.